Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de inglês. Nesse vídeo a gente vai trabalhar com as comparative sentences e superlative sentences, ok? Então vamos lá direto para o vídeo. Então vamos lá pessoal, vamos lá estudar o comparative sentences, ver lá como é que eles funcionam, tá? Para fazer esse estudo, a gente vai ver alguns pontos, seguindo ali uma certa lógica, que seria, a gente vai entender rapidamente a diferença entre adjetivo e advérbio, o que é uma sentença comparativa, o que é uma sentença superlativa. A gente vai ver alguns comparativos e depois verificar alguns comparativos irregulares, pronúncia e, de certa forma, uma regra ali de como escrever corretamente eles ali, tá? Então, adjectives and adverbs, comparative sentences, superlative sentences, irregular comparatives and superlatives, pronunciation and rules to spell them correctly. Então vamos lá. Comparative and superlative sentences. The main word of a comparative sentence or a superlative sentence is an adjective or an adverb. Okay? Adjective brings a quality to a noun. Então, o adjetivo é ligado a um substantivo. It's a big house. Big é conectado a house. O advérbio brings a quality to a verb, to an adjective or to another adverb. Então, he walks slowly. Slowly, devagarmente, é ligado ao verbo walk. Então, eu andar devagar dela. Então, o devagar é uma qualidade desse verbo. Ou então, she is the most beautiful girl in the classroom. Esse most é ligado a beautiful, que é o adjetivo de girl, né? Então esse most, ele é um advérbio ligado ao adjetivo. Tá? Então ele faz essa ligação a um adjetivo, a um advérbio ou a um verbo. Ok? E agora, vamos ver a diferença entre comparativo e superlativo. Então, to compare, to consider two or more things or people in order to show how they are similar or different. Então, para ser comparativo, you need to have two or more things and you can show differences or similarities. Então, assim, para ser comparativo, eu preciso comparar um com outra, ou um com outras duas, ou um com outras três individualmente. E eu vou poder fazer essa comparação tanto para atribuir similaridades ou como para atribuir diferenças, ok? Vamos ver aqui como é que ele funcionaria. Showing similarities. Italian is as difficult as Spanish. Então, italiano é tão difícil quanto o espanhol, por exemplo. Structure. Not as adjective and as. Né? Então, isso aqui é para mostrar similaridade. Então, Italian is as difficult as Spanish. Italian is not as difficult as Spanish. Então, sentença positiva ou sentença negativa, eu coloco o adjetivo sem alteração entre as duas palavras aqui, né? Então, entre esses dois s aqui. Ou para mostrar diferença. French is more difficult than Spanish. Spanish is less difficult than French. Eu poderia até colocar a sentença negativa. French is not more difficult than Spanish. Spanish is not less difficult than French. Então, assim, para mostrar a diferença, eu vou colocar um acima ou abaixo do outro, né? Com referência ao adjetivo ou advérbio que eu estou usando. Alright? E o superlativo? A superlative is to consider one thing among a group. Então, assim, no comparativo eu peguei um e comparei com o outro, ou comparei individualmente com um e outro, ou com outros três. Agora, no superlativo não, eu vou pegar um objeto e em relação ao grupo todo, sem nomear os itens, eu vou colocar esse aqui ou acima ou abaixo, como o melhor ou como o pior do grupo. Esse grupo pode ser de duas pessoas, bem que geralmente tem três, né, no mínimo, né? Mas isso aí é relevante em relação à gramática. You need to have one thing inside a group, and you will consider this thing related to the whole group.
Tá? Então, você precisa ter uma coisa dentro de um grupo e você vai considerar essa coisa com relação a todo o grupo, tá? Não individualmente um a um. Exemplo. He is the most intelligent student in the classroom. He is the least intelligent student in the classroom. Então, ele é o mais inteligente ou ele é o menos inteligente do que? Do grupo todo. Considerando o grupo todo, eu coloco ele como mais inteligente ou como menos inteligente. Eu poderia fazer isso negativa também. He is not the most intelligent student in the classroom or he is not the least intelligent student in the classroom. Eu poderia fazer essa mesma estrutura de forma negativa, ok? Vamos lá para algumas estruturas, né? Geralmente, quando a gente talvez aprende inglês ali no comecinho, algumas pessoas falam, para poder fazer o comparativo, a gente tem que olhar para a palavra. Palavra pequena, eu coloco um ER no final. Palavra grande, eu coloco um BO na frente. Na verdade, não é assim que funciona. Isso é para, por exemplo, você está aprendendo inglês para ensinar para alguém, não existe ali ainda um entendimento de sílabas ou de como funcionam as coisas. Você não joga isso daí para a pessoa fazer menos erros, né? Mas não é essa a regra. A regra é diferente, totalmente diferente disso daí que foi falado. Vamos lá ver quais são as regras? A ideia é one syllable adjective or adverb. Então, um adjetivo ou um advérbio com uma sílaba. Comparative. Insert ER, né? ER at the end of it, and then after the adjective. Então, eu vou ter he old é uma sílaba. Old tem uma sílaba só. Então, se tem uma sílaba só, o que eu vou fazer é he is older. Então, eu modifico o verbo, o adjetivo nesse caso, colocando um ER e vou colocar um than ainda after, depois disso, né? He is older than me. Então, old, um adjetivo, uma sílaba, coloco o ER e esse than aqui eu consigo fazer a comparação. He is older than me. Ele é mais velho do que eu. E no superlativo? Superlative insert the before the adjective or the adverb and est at the end of it. Então, eu vou ter he is the oldest in the classroom. He is the old é uma sílaba só. Então, eu coloco est. Então, he is the oldest in the classroom. E consigo fazer o meu superlativo. Ele é o mais velho da classe. Isso é quando tem uma sílaba só. Alguns exemplos de palavras com uma sílaba, né? Vou colocar aqui o link muito importante de um vídeo que fala sobre fonética. E lá eu explico como fazer a separação silábica de uma palavra. Mas a separação silábica de uma palavra, ela é feita com base na pronúncia e não do jeito que está escrito. Então vamos lá. Vamos ver alguns exemplos aqui. Fast, uma sílaba. Hard, uma sílaba. Brave, uma sílaba. Brave, uma sílaba. Presta atenção. Brave, se fosse em português, que a gente faz a separação silábica conforme a gente escreve, ela teria duas sílabas. Mas a separação silábica no inglês não é conforme a gente escreve, mas conforme a gente pronuncia. E brave, ele é pronunciado desse jeito aqui. Vamos lá, vou fazer aqui. Vamos lá. Eu pronuncio brave, mais ou menos desse jeito, né? Pronto, pronunciei brave desse jeito. Como é que eu separo agora? Eu vou separar olhando para isso daqui. E olhando para isso daqui, eu só tenho uma sílaba. Então, por isso que brave só tem uma sílaba. E o mesmo vai acontecer, por exemplo, com safe. Como é que eu pronuncio safe? Eu pronuncio alguma coisa assim. E olhando safe. E olhando para isso, eu só vou ter uma sílaba. Então eu não vou separar as sílabas em inglês do mesmo jeito que eu separo em português. Em português eu olho para a palavra escrita. Em inglês eu olho para a fonética escrita, ok? Então vamos lá. Exemplos aqui de adjetivos ou advérbios com uma sílaba só. Fast, hard, brave, just, kind, safe, warm, full, poor, blá 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 blá. Então lê ali toda essa lista
e ela vai trazer todos os adjetivos ou advérbios como uma sílaba só, ok? Outra regra: two-syllable adjective or adverb ending in Y. Comparative change Y to I and insert ER at the end of it. And insert then after the adjective. Então ele segue a regra anterior. A mesma regra que é colocada para adjetivos ou advérbios com uma sílaba é aplicada para adjetivos e advérbios que têm duas sílabas, mas que acabam com Y. Então eu tenho aqui easy, né? Easy, duas sílabas. Easy. Cadê? Aqui, ó. Easy. Eu tenho duas sílabas. Mas como ela acaba em Y, eu vou usar a regra anterior. É a mesma regra. Então eu vou ter English is easier than French. A única diferença é que eu vou trocar esse Y por um I. English is easier than French. E no superlativo a mesma coisa. Eu vou manter a regra do slide anterior. English is the easiest language to learn, por exemplo, tá? Então, inglês é mais fácil do que francês. E inglês é a língua mais fácil de se falar, de se aprender. Alguns exemplos de alguns adjetivos ou advérbios com duas sílabas que acabam em Y, então se inseririam nessa regra. Easy, busy, angry, happy, tasty, early, heavy, etc. Ok? A terceira regra: two-syllable or more adjective or adverb not ending in Y. Daí eu vou construir diferente. Então eu vou para comparative sentences. Insert more or less before the adjective and insert then after the adjective. Eu não modifico o adjetivo ou o advérbio. Só vou colocar, desculpa, nesse caso é comparativo. O adjetivo ou o advérbio. Só vou colocar more na frente e o then after them, ok? Então vou ter aqui: English is more difficult than French. English is less difficult than French. Então, English é mais difícil do que francês, ou English é menos difícil do que francês. Então, você vê que eu não modifiquei o adjetivo. Ele tem mais do que duas sílabas. Ele tem difficult. Difficult. Então, eu tenho 3 sílabas ali. Difficult. Eu acho que tem 2 sílabas só. Eu acho que... Vamos lá. Vou fazer um estudo aqui. Na verdade, acho que tem 2 sílabas só. Como é que eu pronuncio difficult? Difficult. Alguma coisa assim, né? Então, quando eu olho para essa pronúncia, difficult, eu vou separar aqui, ó. Então, só tenho, na verdade, 2 sílabas mesmo. Difficult é com 2 sílabas. Como eu tenho 2 sílabas e não acaba em Y... Opa, desculpa, hein? Coloquei você atrás de mim aqui, né? Vamos lá. Difficult está aqui, né? Então, assim, o jeito que eu pronuncio difficult está aqui. E eu vou dividir em 2 sílabas só. Difficult. Como ela só tem 2 sílabas e não acaba em Y, eu caio nessa regra que é colocar um more na frente e o then. Depois disso, se for comparativa ou se for superlativa, eu vou colocar o the most e o then. The most na frente, né? Então eu vou ter aqui: English is the most difficult language to learn. English is the least difficult language to learn. Então, essa aqui é a regra do superlativo: insert the most or the least before the adjective. Lembrando aqui, só relembrando, no comparative eu insiro more or less before the adjective and insert then after the adjective, ok? Alguns exemplos de adjetivos com mais de duas ou mais sílabas que não acabam em Y: difficult, competitive, peaceful, careful, pleasant, important, generous, intelligent, gorgeous, e aí vai, ok? Etc. Quarta regra, aí eu já vou ter exceções. As exceções, então vamos lá, vamos ver, let's see some exceptions. Primeira exceção: some of them can be used with both structures. Então, alguns adjetivos ou advérbios podem ser usados nas duas estruturas, ou com ER no final, ou EST, ou more, the most, less or the least na frente, tá? Então eu vou colocar friendly, gentle, simple,
friendly, gentle, simple, clever, quiet, narrow, and etc. And also handsome and polite. O que acontece? Eu posso colocar he's friendlier than Peter ou he's more friendly than Peter. Qual é a minha sugestão? Usa conforme as regras anteriores. Então, se eu posso usar as duas, usa conforme as regras anteriores. Então, friendly. Duas sílabas acabam em Y, então eu usaria essa estrutura aqui. Handsome. Duas sílabas que não acabam em Y, então eu usaria essa estrutura aqui. Porém, esse é o jeito que você usa. Então é a minha sugestão para você usar. Só que você tem que ter em mente de que as outras pessoas podem usar do outro jeito. Então é só uma questão de você usar, tá? Então fica ali a dica. Alguns irregular structures. Então, para alguns adjetivos ou advérbios, eu tenho estruturas diferentes ali, irregulares do comparativo e do superlativo. Então, vamos lá. Good. Nessa primeira coluna eu tenho o comparative e nessa segunda coluna eu tenho o superlativo, ok? Então, good, better, the best. Bad, worse, the worst. Far, farther or further. The farthest or furthest. Little, less, the least. Many, more, the most. Little, quando eu falo em size, né? Então, the little boy, a little boy. Little or the littlest. Nossa, bem difícil de falar isso aqui, né? Mas é isso aí que eles falam. Algumas outras estruturas. Let's see some other structures, some other situations. Eu posso usar o comparativo para falar sobre uma continuidade de alguma coisa, indo sempre para essa comparação. Então, vamos lá. He's getting closer and closer and closer and closer. Ou, por exemplo, the boy is getting bigger and bigger and bigger. E aquilo vai dando uma ideia de continuidade, tá? To emphasize the difference while comparing things. Eu posso usar algumas palavras para enfatizar essa comparação. Então, much, far, a lot, a little. Então, she's more beautiful than a year ago. Deve ter um ago aqui. She's more beautiful than a year ago. Mas eu posso enfatizar isso. Ela é mais bonita do que no ano passado. Ou ela está mais bonita do que no ano passado. Mas eu posso enfatizar. She's much more beautiful than a year ago. Ela está muito mais bonita do que um ano atrás. She's far more beautiful than a year ago. E aí vai. Então essas palavras que eu tenho aqui, much, far, a lot, a little, elas são usadas para enfatizar essa comparação aí. E two sentences with comparatives, né? Então, the fatter you get, the more dangerous to your health. Então, quanto mais gordo você ficar, pior será para sua saúde. Estou dando, assim, não sou médico, mas é isso que a gente escuta falar, né? Então vamos lá. Então eu posso usar esse tipo de sentença para poder criar posso usar esse comparativo para criar essas expressões, né? Comparativas. Agora, resumindo, né? Vou fazer um resumão ali. Comparative or superlatives, resumo. Equity, se eu estou falando de uma equidade, de uma semelhança, eu vou fazer uma comparação. Não existe superlativo com equity, ok? Então, equity só para comparative, então eu vou comparar duas coisas nessa estrutura que eu tenho aqui. Então, as, o adjetivo as. Então, nowadays, France is as powerful as Germany, por exemplo, ok? Então, França é tão poderosa quanto a Alemanha. One syllable or two syllables ending in Y. Comparative, ER, superlativo the, EST. Então, se eu tenho um adjetivo ou um advérbio com uma sílaba, ou esse adjetivo ou advérbio com duas sílabas acabando em Y, eu vou usar essa estrutura que eu tenho aqui. Então, nowadays, the USA is richer than Japan.
Nowadays, the USA is the richest country in the world, por exemplo, ok? Se eu tiver two syllables not ending in Y or more syllables, comparative more, superlative the most. Então, se eu tiver duas sílabas, um adjetivo com duas sílabas ou mais, e se for com duas sílabas e não acabar em Y, eu vou usar essa estrutura que eu tenho aqui. Então, nowadays, the US is more powerful than Japan. Nowadays, the US is the most powerful country in the world. E aí é a estrutura deles. E be careful with the irregular comparatives and some exceptions. Então, cuidado com algumas formas irregulares do comparativo e algumas exceções que a gente viu nos quadros anteriores, como friendly, clever, handsome, polite, narrow, good, bad, far, many e little. Ok? Pessoal, queria agradecer de novo a professora Vera Helena de Minas Gerais, da escola BH Escola de Idiomas, que me dá muito apoio, tanto na parte linguística quanto na parte técnica dos vídeos. A escola dela é uma escola credenciada pelo Cambridge, então ela trabalha para certificar os alunos, e ela também há muito tempo trabalha com aulas online. Então você não precisa ser de Minas Gerais para poder ver aula com ela. Manda um e-mail para ela, vê lá como é que funciona. E-mail é vhescoladeidiomas@gmail.com. E qualquer dúvida ou pergunta que tenha do vídeo, manda e-mail para inglês para você 2@gmail.com. Tem o Instagram e tem o Facebook também. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele trabalhou com a parte de comparativa, sentenças comparativas, sentenças superlativas. Eu tentei sumarizar tudo, não coloquei todos os detalhes sobre formas comparativas e superlativas, senão esse vídeo ficaria extremamente longo, tá? Tem até parte histórica ali nisso daí que eu não cheguei a comentar. Mas espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.